aqui é a Gabi, você está no Tagarelando, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui conversar com você que, assim como eu, é cristão. Então, se você não é cristão, eu já deixo avisado aqui que esse vídeo não é direcionado a você, ok? Mas fique muito à vontade para ficar aqui até o final do vídeo, se assim você quiser. Você é muito bem-vindo. Então, hoje eu vim conversar com vocês que são cristãos a respeito de como nós devemos nos portar diante de uma literatura escrita por alguém que não tem os mesmos valores e os mesmos princípios que nós temos. Então se liga aí após a vinheta. Bem, gente, primeiramente eu queria dizer que nada do que eu for falar aqui é algo extraordinário e nunca foi dito antes por ninguém. Pelo contrário. Tudo o que eu me propus a trazer aqui, a gente encontra respaldo nas escrituras, na Bíblia, porque é ela que nos norteia. É nela que encontramos as instruções do Senhor para nossa vida. E é a partir dela que diversos homens e mulheres, teólogos, pastores de agora e do passado, se embasaram para nos ensinar a respeito da vontade de Deus. Portanto, eu vim aqui simplesmente sintetizar algumas coisas, trazer alguns princípios, para que a gente lembre disso agora e futuramente e mudemos então, ou aperfeiçoemos as nossas práticas, a nossa conduta quanto leitores, e quanto não só leitores, mas leitores cristãos, vivendo num mundo não cristão. E outra coisa, embora eu trate aqui especificamente sobre livros, você vai perceber que esses princípios que eu vou trazer podem ser aplicados a outras áreas da nossa vida, especialmente aos nossos momentos de lazer. Então, pode ser aplicado à nossa conduta diante de filmes, séries, jogos, entre outras coisas. Bem, gente, antes de mais nada, é preciso que nós lembremos que, embora autores não cristãos possam até concordar com a gente em alguns aspectos e terem alguns valores iguais aos nossos, eles não têm a sua vida inteiramente pautada na palavra de Deus. Portanto, eles não têm o Espírito Santo também em suas vidas para guiá-los a uma vida de santificação e de mortificação do pecado, diferente de nós. Por isso, mesmo esses autores tendo alguns pontos em comum, a nossa visão, a nossa cosmovisão, cristã, especialmente no que diz respeito a valores éticos e morais, e embora eles implementem esses aspectos em suas histórias, e aí gerem histórias muitas vezes belíssimas, com lições mesmo preciosas, ainda assim essas histórias nunca serão perfeitas, elas sempre estarão passíveis de falha. Se a gente encontra falhas, inclusive em livros cristãos, doutrinariamente falando muitas vezes, e entre outras coisas porque foram homens que escreveram e homens mesmo cristãos são pecadores, imagine em livros de autores não cristãos. Mas, Gabi, você vive indicando vários livros aqui no seu canal de autores não cristãos e falando que você ama os livros, que foram livros muito bons e etc. É verdade, eu indico mesmo e eu realmente acredito que essas histórias são boas de uma forma geral, mas isso não significa que elas são histórias perfeitas, pelo contrário, existem falhas nessas histórias, existem coisas que vão contra a minha fé, existem coisas que vão contra os meus princípios e preceitos de vida e as quais eu não posso ser apática. Então, nós como cristãos, nós devemos assumir uma postura diante de uma literatura não cristã. Isso é fundamental para as nossas vidas. Pode parecer besteira, mas não é não. Sempre haverão elementos nessas histórias que contradizem a palavra de Deus e a vontade de Deus. Porque o livro reflete o autor que o escreveu. E esse autor é ser humano. Por ser ser humano, é pecador. E por ser pecador, ele tenta transformar em normais as suas práticas de vida mundanas, as quais a gente, como cristão, não simplesmente não concorda, mas também não pratica, não deve praticar. Portanto, devemos tomar uma posição, sábia e coerente com a palavra de Deus em nossos momentos de leitura, seja dos livros que eu indico aqui, seja dos livros que você gosta de ler aí na sua casa. Então, eu separei 3 momentos em especial em que nós devemos nos atentar e ponderar as nossas ações diante de um livro. Vamos descobrir quais são? A primeira delas é o momento antes de ler. Antes de você iniciar uma leitura, tenha critérios para escolher
qual livro você lerá? Em 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo nos adverte de que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso significa que, embora tecnicamente a gente possa ler o livro que a gente quiser, porque ler em si é algo lícito, o Evangelho de Cristo nos libertou daquilo que nos aprisionava, ou seja, os nossos pecados. E por isso, nós somos livres para não pecar em um mundo que jaz no maligno. Isso é maravilhoso. Porém, infelizmente, os autores não cristãos ainda não têm essa liberdade. E por isso, precisamos analisar o tipo de livro e o enredo principal desse livro antes de começarmos a lê-lo. Do que o livro vai tratar em especial? Aonde que o autor vai querer nos conduzir nessa história? Porque às vezes, infelizmente, não vai nem valer a pena você gastar horas e horas, às vezes dias, semanas da sua vida lendo esse livro. Não vai te acrescentar em nada, não vai te trazer edificação. Porque embora fosse lícito lê-lo, o autor pode usar esse livro visando o leitor a concordar com os seus princípios, com as suas ideias e valores, dando muitas vezes ênfase, justificando ações dos personagens e até mesmo romantizando coisas que vão inteiramente contra a palavra de Deus, os princípios e os ensinamentos do nosso Deus. Ai, Gabi, mas você acabou de falar que não existe livro perfeito, então, meio que não adianta, né? É, de fato, o único livro perfeito que existe nesse mundo é a Bíblia. O resto, não. Mas, ainda assim, existem livros que podem nos edificar, que podem trazer alguma lição. Por quê? Por quê? Porque Deus derrama sua graça sobre justos e injustos. Portanto, Ele permite, só pela graça dele, que ainda existam coisas boas aqui neste mundo, que podem ser produzidas, inclusive, por pessoas que não são fiéis a Ele. Portanto, como eu falei, se a história principal gira em torno de algo que vai totalmente contra a palavra de Deus, por mais linda e maravilhosa que possa parecer aquela história, por mais intrigante que seja, simplesmente não leia. O nome disso é integridade, caráter cristão. Não abra mão dos seus princípios e conceitos em prol de algo, assim, frívolo, de uma leitura que não vai te acrescentar nada. Pelo contrário, pode até te despertar para o pecado. O Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se o conteúdo principal de um livro procura nos aconselhar, nos fazer andar, agir e permanecer agindo e pensando como um ímpio, um pecador que escarnece dos ensinamentos de Deus, não perca seu tempo alimentando a sua mente e o seu coração com a podridão desse mundo. Mas, Gabi, então o que é que a gente pode fazer? Pesquise antes, gente. Antes de comprar um livro, antes de começar a realmente lê-lo, pesquise resenhas, opiniões de outras pessoas que já leram, de preferência pessoas cristãs que vão ter uma visão parecida com a sua, né? Que podem te aconselhar de fato, que podem te ajudar para que você consiga compreender melhor sobre o que é que trata aquela história. Ore ao Senhor, busque a sua palavra, o seu direcionamento, para saber se é válido e se vai valer a pena. Tá bom, Gabi, entendi e realmente, agora eu comecei a fazer isso. Já pesquisei sobre esse livro, já orei, busquei na palavra e vi que esse livro é válido de ler. Ele tem uma lição boa, acho que vai ser bacana. Tá bom já, né? Afinal, eu só leio por lazer mesmo, pra relaxar, pra desanuviar a mente, pra não pensar muito não. É? Mas a Bíblia ainda nos diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Livros estão inclusos aqui, ok? Façam tudo para a glória de Deus. Isso inclui os seus momentos de lazer, quer seja na rua, no shopping, casa, no parque ou diante de um livro. Então, vamos para o nosso segundo momento. O segundo momento, gente, é enquanto a gente lê. Qual deve ser a nossa postura enquanto lemos? Durante a leitura, seja prudente e tenha domínio próprio. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz uma coisa muito parecida com aquilo que ele vai dizer no capítulo 10, que foi o versículo que eu li lá no comecinho do vídeo.
Ele diz assim, parece até o mesmo versículo, viu? Mas não é não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Perceba que nesse versículo do capítulo 6, Paulo usa, e eu destaquei também, o pronome me. Enquanto você lê, aquilo está mexendo com você, com as suas emoções, com a sua imaginação. O conteúdo está entrando na sua mente, na sua memória, e você se envolve com isso, você se envolve com aquele enredo. É quase como se você fizesse parte daquela história, como se você fosse um dos personagens. E por isso precisamos estar alertas, porque isso pode influenciar as nossas ações, emoções, sentimentos, pensamentos após a leitura, na nossa vida diária e no mundo real. Um dos frutos que o Espírito Santo nos dá é o domínio próprio. E devemos usá-lo para fugir das tentações, inclusive na hora da leitura. Quer ver um exemplo? Isso é muito comum, principalmente em livros de romance, e aqui eu falo até por mim. Às vezes você torceu tanto para o casal ficar junto, que tá tudo tão lindo, tão maravilhoso naquela história super gostosa de você ler, que você tá super... E aí, o casal da história, né, os personagens, decidem quebrar o mandamento de Deus, tendo uma relação sexual antes do casamento, antes de se casarem. Não se deixe levar pelo seu próprio coração, porque ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Pare de ler. Pule parágrafos. Você não vai morrer se pular 1, 2, 3 parágrafos que seja. É igual a gente faz com filme, com série. Então, tenha domínio próprio, tenha prudência durante a leitura também. Devemos também saber quando abandonar um livro. Não é pecado não, viu, gente? Não tem problema nenhum você parar de ler um livro. Especialmente se for um livro que não tá te levando a lugar nenhum, tá trazendo um monte de coisa que desagrada a Deus. A Bíblia nunca foi suave ao tratar sobre os nossos pecados. Em Mateus 5:29, Jesus disse assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É claro que Jesus aqui não tá falando para nos mutilarmos ou decapitarmos, nem nada assim. Mas ele está fazendo uma ilustração para que nós compreendamos a gravidade do nosso pecado. Então eu garanto a você que você não vai perder nada se ficar sem ler alguns trechos ou sem ler alguns livros. Você vai ganhar a aprovação de Deus, você estará exercendo o dom do Espírito Santo e buscando viver em maior santidade. E isso vale mais que qualquer outra coisa. Então, você só sai ganhando, na verdade. O terceiro e último momento que eu separei para nós nos atentarmos e ponderarmos sobre as nossas ações diante de uma leitura, diante de um livro, é após ler. Depois de ler um livro, tenha sabedoria e discernimento para julgar aquilo que foi lido, retendo apenas o que é bom, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Isso não significa simplesmente fechar os olhos e ignorar a parte ruim daquilo que foi lido. Não. Significa julgar e saber criticar, saber definir o que estava errado naquele livro com base naquilo que você sabe que é correto, aquilo que está na palavra de Deus. Não termine o livro simplesmente, pronto, acabei, tchau, beijo, foi massa, ou foi legal, ou foi ruim. Não, reflita sobre aquilo que você leu. Reflita sobre a forma como o conteúdo foi passado, aonde o autor te conduziu, o que ele estava querendo apontar, quais são as ideologias por trás daquilo, o que é que está nas entrelinhas. E de que modo a história te impactou? Em que momentos da história você foi mais ou menos afetado? Em que pontos você foi cutucado aí no seu coração? Fazendo isso, você vai conseguir extrair coisas boas do livro, retendo aquilo que foi bom, e ao mesmo tempo não se deixará contaminar pelas coisas ruins que estavam presentes ali. Além de que você vai poder reconhecer as áreas da sua vida que ainda precisam ser alteradas e modificadas pelo Espírito Santo, pela leitura da palavra, pela vida de santificação. Tanto a partir das coisas boas e positivas que o livro pode ter trazido, quanto pelas coisas negativas também. Em que momentos você foi tentado nesse livro, sabe? Em que momentos a sua mente divagou para algo que não agrada a Deus. Então essas coisas vão poder te confrontar durante a leitura. C.S. Lewis disse assim:
Ao ler livros, torno-me 1000 homens e ainda permaneço eu mesmo. Então julguemos todas as coisas e investiguemos sempre o nosso próprio coração, procurando servir e honrar ao Senhor, mesmo após terminar de ler um livro. Então, meus amigos e irmãos que estão assistindo esse vídeo, esses são alguns dos nossos desafios como leitores cristãos em um mundo que nega a Cristo. Nós somos perfeitos e vamos acertar sempre enquanto estivermos lendo o livro? Não, infelizmente não. Infelizmente, ainda somos pecadores e carecemos da graça de Deus para nossa vida diária. Mas essa será a nossa luta até o dia glorioso em que Cristo virá para cumprir definitivamente a sua obra redentora de salvação. Então, esperemos ansiosamente por esse grande dia, vivendo firmados no nosso Senhor, buscando o seu auxílio em todas as situações de nossas vidas. Obrigada por você que ficou aqui até o final. Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais longo do que o normal, mas eu creio que essa é uma reflexão que é necessária, que nós precisamos ter, e eu não podia deixar de falar disso aqui no canal. Espero que você tenha sido edificado assim como eu fui ao pensar sobre essas coisas, né? Deus, antes de qualquer coisa, Ele fala no meu coração, Ele trabalha na minha vida, né? Como cristã, como leitora, como pessoa que tem dado a cara a tapa aqui no YouTube. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E pra finalizar, eu queria deixar aqui a minha recomendação para você que quer ouvir mais a respeito desse assunto dos vídeos do Jorge Lucas, que estão disponíveis no site do Voltemos ao Evangelho e também no canal do Ministério Fiel. Eu vou deixar o canal da Fiel aqui nos cards e os links aqui embaixo na descrição, que também é um conteúdo muito rico, muito bem abordado, tudo que ele falou. Eu gostei bastante também. Então, confere lá, não deixa de curtir lá também. E é isso, gente. Nos vemos na próxima. Até mais!